popular bingo, e uma parte da renda eles destinam à Casa da Sopa. Então hoje, nesta tarde, a partir das 14 horas, lá na Escola Verdão estará acontecendo mais uma tarde beneficente, um bingo para as pessoas que gostam de participar, e uma parte dessa renda sempre eles destinam aqui para a gente então. Então. Quem gosta de participar, fica aí o convite para estar lá a partir das 14 horas. São R$12 a rodada completa do jogo. Tá ok? Por favor, dona Zuleika, temos o prazer de recebê-la nesta manhã. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Será que temos fé? Que confiamos plenamente no nosso Pai, sem medo, sem receio do que possa nos acontecer? Acreditamos que não, que a nossa fé é ainda muito pequena. As nossas ruas já estão ficando floridas. Não sei se vocês perceberam. É a preparação para a festa do Natal. Não o Natal dos presentes, da comilança, mas a chegada do menino Jesus. Que possamos estar preparando os nossos corações para que Ele venha e fique morando conosco. E não venhamos a nos esquecer dele nunca. Quando Chico Xavier estava com 17 anos, uma noite em que ele se encontrava de joelhos em prece, 2 dias após ele haver recebido a primeira psicografia, a primeira comunicação dos Espíritos. Falhando? Nós sempre brigamos com o microfone. Ele estava ajoelhado.
E agora sim. Vocês não ouviram a primeira parte do que eu disse? Não? Deu para ouvir aí no fundo? Deu. Então tá bom. Daí uma semana, o Chico com a sua irmã foram até uma ponte quebrada, muito velha, levando 8 pães. E ele repartiu com todos aqueles pobres indigentes que lá se encontravam, dando um pedacinho para cada um. A partir daí, ele nunca mais parou. Durante 31 anos, em Uberaba, ele distribuiu pão, e depois, quando ele se mudou para Pedro Leopoldo, ou ao contrário, havia um grupo lá esperando, eles distribuíam em torno de 1.500 pães por semana. E é sobre essa rainha que iremos falar. O seu avô dizia que ela nasceu envolta num véu finíssimo. E esse véu foi guardado, desidratado, que foi retirado dela com muito cuidado. Que com poucos dias de vida, ela chorava intensamente. E nem as suas amas de leite, e nem as suas damas de companhia, acalentando-a, conseguiam fazer com que ela parasse de chorar. Mas quando lhe mostravam a imagem de Jesus crucificado, ela sorria e parava imediatamente. E seu avô lhe dizia: você desde pequenina era muito amiga de Jesus de Nazaré. Ela sabia que seria rainha um dia, e para tal foi preparada pelo seu avô, com o qual foi criado. Os pais de Isabel e o avô não se davam. E o avô disse que ela foi um anjo que veio iluminar a sua vida. Quando ela nasceu, ele se apaixonou por aquele pequenino ser, como se estivesse adivinhando que ela seria alguém muito, muito especial. Pediu a guarda da criança aos seus pais e criou-a com todo amor e carinho. E ele era uma pessoa culta e sábia e foi preparando-a para a sua vida futura. Isabel falava diversos idiomas e foi se instruindo para dirigir as nações, para levar paz aos povos. Com 5 anos, ela já saía às ruas, levando pães, roupas, remédios, para distribuir às pessoas carentes. Distribuía ouro também, para que eles pudessem comprar tudo aquilo que estivessem necessitando. Se punha em oração e ficava horas e horas de joelho, orando para a Virgem Santíssima, de quem ela era muito devota. Jejuava muito, usava o cilício desde pequenininha. O cilício era um cinto que se usava na cintura, cheio de farpas e de pontas de madeira, que a cada mexida, aquilo espetava o seu corpo. Fazia muitos sacrifícios. E seu avô sentia muito que ele estava ficando velho e doente e sabia que um dia voltaria para o mundo espiritual. Ia preparando a neta aos poucos, dizendo que ela seria rainha um dia. E ela dizia: Deus me dê um cetro para eu melhor servi-lo, para que eu faça a caridade. E depois de uma vida de 7 anos intensamente vivida com seu avôzinho querido, ele partiu para o mundo espiritual. Seus pais a levaram para outra cidade. E lá, ela desejava continuar a mesma tarefa que fazia em Aragão, que era onde ela morava com seu avô. E ela saía às ruas, distribuindo o ouro que seu avô lhe havia deixado, o pão, juntamente com as suas damas de companhia. Ela encontrava os doentes e beijava as suas feridas, os leprosos,
passava a mão em seus cabelos, em seu rosto, beijava suas mãos. E ela não se conformava de viver em tamanho luxo, que eram os palácios, e aquelas pessoas não terem o ínfimo para viver, o necessário, mas o mínimo. Ela ficava muito triste por tudo isso. E um dia, ela saindo às ruas, onde ela estava distribuindo pão, o ouro, os remédios, e confortando aqueles infelizes, porque a maioria eram vítimas de peste, eram mulheres com filhos, cujos maridos haviam morrido nas guerras que os próprios soberanos faziam. E não havia orfanatos nem hospitais naquela época. E os feridos de guerra ficavam perambulando pelas ruas, sem ter onde recorrer, morrendo à míngua. E ela achava isso um absurdo. E ela foi, mais uma vez, para distribuir as benesses daqueles irmãos, porque ela sabia que, além das coisas materiais, eles precisavam de amor, de carinho, de esperança, para continuar a viver. A sua mãe seguiu-a. E quando viu as coisas que ela fazia, os abraços que ela dava naquelas pessoas sujas, maltrapilhas, doentes, soldados com ferimentos cheios de bichos, e ela ali estava, amparando-os. Começou a dar bordoadas em todos. E ela gritava para a mãe que parasse de fazer isso. Mas a sua mãe continuava a fazê-lo. Estava alucinada. Brigou muito com ela e chegou em casa e foi contar ao pai. O pai disse que essa situação não poderia continuar. Chamou a sua atenção. Mas ela era uma moça uma criança tão linda, de um olhar tão azul, tão límpido, que o seu pai não conseguia sustentar o seu olhar. Ao olhar dentro dos seus olhos, ele acabava chorando e baixava os olhos. E ela beijava suas mãos e dizia: papai, o senhor está chorando? Ele dizia: não, minha filha, não é nada disso. É porque eu estou vendo lágrimas em seus olhos. Ele proibiu-a de sair à rua para continuar a proceder assim. Que onde já se viu uma rainha fazer tal coisa, que ela jamais seria respeitada por seus súditos pelas suas atitudes. Ele mandou então que os soldados, porque a praça onde ficavam esses mendigos, ficavam os feirantes, era em frente ao castelo onde eles moravam. Mandou que os seus cavalarianos fossem lá e matassem a todos. E eles foram, mataram crianças, mulheres, feridos, doentes. Ficaram todos espalhados pelo chão. E ela, olhando da janela, gritava para que parassem, não fizessem mais isso. Que se alguém tinha a culpa era dela então, e não daqueles pobres infelizes. Mas ninguém a ouviu. E seu pai a proibiu terminantemente de sair para amenizar o sofrimento daqueles irmãos. E ela dizia sempre: eu busco amar a tudo e a todos incondicionalmente, pois nada existirá neste mundo mais forte que o amor. Creio na incomensurável força que tem a bondade aliada à fé, verdadeira, que se fundamenta na prática da caridade e no perdão das ofensas. Nenhuma arma existirá, por certo, capaz de facear o amor em pé de igualdade. Diz mais o Evangelho de Jesus, que devemos amar-nos intensamente e reciprocamente uns aos outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Quando ela dizia essas coisas ao seu pai, ele falava: mas quem te fala isso? É o padre com o qual você conversa? Ela falava: não,
Isso sai lá do meu coração, vem de dentro do meu ser. E dizia ele, nós somos os olhos, as mãos e os pés de Deus a representá-lo neste mundo. Onde se encontra a vossa fé? Falava para as suas aias, quando elas se encontravam com medo de sair à rua para socorrer os doentes. Acaso não nos ensinou Jesus? Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. E com o seu Pai, Deus certamente dar-me-á um trono para eu fazer a caridade, quando ele matou todos aquelas pessoas que estavam lá na praça. Não para que eu venha a enriquecer com o suor e o sangue dos meus súditos, principalmente dos mais miseráveis, aqueles a quem a minha mão deveria proteger e não assassinar. Falou para o pai dela. Ele falou, você não se esqueça que antes de ser seu pai, eu sou o rei e você me deve respeito. E confiscou todos os seus bens, tudo aquilo que seu avô lhe havia deixado. Mas foi só o seu pai sair que aconteceu toda aquela carnificina. Ela pegou as suas aias, que estavam morrendo de medo do rei, e foram até a praça, às escondidas. E ela falava, escute, parece que tem alguém escondido aí atrás desse muro. E foram, e havia umas 30 pessoas lá, todas feridas. Ela falou, mas como que você vai socorrer? A senhora vai socorrer esses doentes? Nós não trouxemos nada para passar nas feridas e não temos nada para dar, nem pão, nem ouro. Ela dizia, mas vocês não têm fé mesmo, né? Vamos passar as nossas mãos sobre os ferimentos. E na medida em que passarmos as nossas mãos, oremos a Jesus que o sofrimento desses nossos irmãos serão aliviados. E assim fizeram. Ela orava e aquelas feridas sangravam muito. Iam passando as mãos de leve e os ferimentos iam se estancando, parando de sangrar. E ela enfiava as mãos por baixo do manto e tirava ouro e colocava na mão daqueles infelizes para que comprassem o alimento e tudo que necessitassem para se curar. Esse é um efeito de transmutação. Ela era uma médium de efeito físico. Ela conversava com seu avô depois de morto. Quando ele percebia que ela estava muito triste, ele vinha falar com ela e animá-la, dizendo que estaria sempre ali do seu lado, que ela continuasse a missão pela qual ela veio. E os vigias que o rei tinha colocado foram lhe contar, lógico, que ela estava tirando o ouro debaixo do manto, e ela não tinha mais nenhum, porque o rei havia ficado com tudo. E ele foi conversar com ela novamente. E queria saber como que ela tinha feito isso. Ela falou, eu não sei. Simplesmente eu tenho vontade e as coisas acontecem. Você poderia, mas eu posso ficar o dia inteiro com vontade, que eu não vou conseguir transformar nada em ouro. Você poderia encher os cofres do reino. E nós seríamos o poderoso, iríamos armar a maior armada, a maior frota, toda cheia de munição. Ela disse, o senhor não entendeu nada. Deus fez isso para minorar o sofrimento dos outros e não para causar um mal maior. Jamais ele iria fazer isso. E nem eu sei como eu faço. Simplesmente eu desejo e as coisas acontecem. O rei percebeu que não iria conseguir a solução para transformar qualquer coisa em ouro, como ela fizera. Ela dizia sempre, Deus está conosco, quem poderá estar contra nós?
Deus nos confiou essa missão. E não temas, dizia para suas aias, lembrem-se que Deus age por meio de nós. Isabel tinha uma alta condição moral, com a capacidade de transmutar a matéria, fazendo-a passar de um estado a outro pela sua força de vontade. Assim como fez Jesus na multiplicação dos pães e peixes. A fé sincera não admite vacilação sob qualquer pretexto, porque seu pai chamou um médico para examiná-la. Deus jamais alicerça suas obras, ela disse, sobre a fraqueza, mas sim sobre a rocha. Há tantos que trazem Deus aos lábios e o demônio no coração. Mas todo aquele que se torna instrumento útil e fiel às mãos do Criador, talvez seja por isso que o mal ainda sobrepuja o bem neste mundo. Porque são ainda muito poucos os que se prontificam a amar a Deus acima de tudo e a próximo como a si mesmo. Enquanto a lei de amor aqui não se efetivar, a dor haverá de campear sem tréguas. O homem sofre porque não ama. O dia em que aprender a amar incondicionalmente, não mais sofrerá, porque o amor cobre a multidão de pecados, conforme ensinou Jesus. E o médico veio para examiná-la e não descobriu nada. Ele era uma pessoa muito evoluída para a sua época, e ele disse que ela era o vaso onde se abrigava o Espírito Santo. E ela disse, olha, há tantas pessoas que se vestem de tantos mendigos que, se olharmos bem, usam trajes reais, porque têm o coração puro. E há muitos reis que são verdadeiros párias da sociedade. Pena que não podemos ver as suas almas. E as suas aias diziam, por que nós não podemos fazer tudo o que você faz? Por que os bispos não fazem? Por que o Papa não faz? Porque eles têm Deus nos lábios, mas o demônio no coração. Nem todos amam como deveriam. Isabel se casou aos 12 anos e ela pedia sempre para Deus que ela gostaria de amar o seu futuro esposo. E realmente, ela o amou muito, foi o único amor da sua vida. Teve 2 filhos. Mas ele disse que amava também. Mas o rei tinha muitas favoritas e muitos filhos com outras mulheres. Ela então pegou todas essas crianças e levou para o palácio. Fez com que o rei as legitimasse e criou-as como seus verdadeiros filhos. O que veio a causar muitos problemas no futuro, porque o rei tinha verdadeira aversão pelo filho dele com a rainha, e vice-versa. E amava muito o filho de uma das suas favoritas. E ele sabia, o filho dela sabia que um dia ele teria que se defrontar com o pai, porque o pai talvez deixasse toda a sua herança para o filho bastardo, como ele dizia. A sua filha, aos 4 anos, foi tirada das suas mãos e entregue à sogra para se casar com uma outra criança de 9, que era uma criança muito má. Ela padeceu muito nas mãos desse seu futuro esposo. E quando a mãe a visitava, ela estava cada dia mais magra, mais infeliz. E a mãe dizia, não conte ao seu pai, porque se você contar a ele, irá se deflagrar uma nova guerra. Eu prefiro que você seja infeliz a vida toda do que muitas mortes aconteçam. E assim foi. A sua filha foi infeliz até os 23 anos, quando morreu. A rainha nesse dia estava muito agoniada e não sabia por quê. Orou bastante
e se desdobrou do corpo, saiu do corpo, deixando seu corpo na cama, e foi até onde a sua filha estava, e lá ela descobriu que ela estava morta. Encontrou lá o seu avô e perguntou a ele onde ela está. Ele disse: não sei, já a levaram. Por favor, procure saber onde ela se encontra, porque eu tenho certeza que ela está sofrendo muito. E ele conseguiu descobri-la. Ela estava no umbral. Ele veio buscá-la, veio buscar a rainha, ela se desdobrou novamente e foi ter com ele. À medida em que eles avançavam pelos caminhos tortuosos, de árvores retorcidas, de aves horrorosas, escuros, a sua luminosidade ia clareando todo aquele lugar, até que chegaram a um lugar muito feio, muito ruim. E lá não queriam deixá-los entrar. No fim conseguiram falar com o chefe, entraram. O velho monarca, o seu avô, suplicou humildemente que soltasse a sua neta. Usou de todos os argumentos. Mas aquela entidade não quis saber. Ela tentou também. Nada conseguiu. Então ela disse: eu vou apelar para Deus, que abrange o seu coração. Ajoelhou-se e começou a orar. E juntamente o seu avô procedeu da mesma forma. Na medida em que ela orava, o ambiente foi se tornando cada vez mais luminoso. E havia ali muitas jaulas com pessoas presas. Os seus assistentes do chefe sumiram diante de tal claridade. E ela continuava a orar para Deus. E ele dizia: pare, chega, eu não aguento tal claridade. E mais a sala se iluminava. Até que ele disse: chega, o que você quer? Eu queria te pedir humildemente que libertasse a minha menina. Ela foi separada de mim aos 4 anos. Ela não teve a educação que deveria ter. Mas solte-a. E se eu não soltar, eu vou continuar orando. Falou: vai, leve embora, porque eu não aguento essa claridade. E levaram a menina, que veio toda machucada, para ser socorrida. Em uma outra ocasião, ela queria saber onde estava o túmulo de uma santa que havia morrido, assassinada. E ela pediu que o marido a levasse até lá. Ela estava dentro do rio Tejo, a santa que ela queria ver. E o rio estava muito baixo naquele dia, e ela começou a andar pela margem, e orando sempre, porque ela orava muito, e pediu: rio, mostre-me onde a santa se encontra. O rio foi abrindo uma passagem. Ela retirou os seus sapatos e foi entrando por aquela passagem, no meio do rio, sem se molhar. E o marido dela dizia: volte, volte. E tentou ir atrás dela, mas as águas começaram a se revolver como se fossem fechar. E ele voltou. E ela foi até, dizia: mostre-me onde está o corpo da santa. Ao chegar lá, se fez um clarão, porque ele estava acompanhado de umas 300 pessoas que estavam à margem do rio. E ela ali se ajoelhou e ficou 1 hora em prece por aquele espírito que lá estava, aquele corpo, né? E ela retornou e ele falou: como fizeste isso? Ela falou: não sei, simplesmente me deu vontade. Ele disse: eu tentei ir atrás de você, mas não consegui. E a santa, como era? Ela era linda, estava igualzinha quando ela morreu. E ela estava no rio há muito tempo. E ali se ergueu um monumento àquela santa. Eles diziam que ela fazia milagres, mas eram todos efeitos. Ela era uma médium de efeitos físicos. O tempo foi passando e ela trabalhando para fazer a paz com as nações vizinhas. Dizia para o seu marido: não faça guerra, use da diplomacia.
E acordos que foram feitos naquela época, em 1200 e tanto, 1300, vigoram até hoje. Graças a ela, muitas guerras foram evitadas. Houve um conflito entre pai e filho, que dissemos que pai e filho não se davam. E ela não conseguia convencer nenhum dos dois a mudar de ideia. Então, estavam os dois exércitos frente a frente. Ela montada num burrico, orando, suplicava para que a guerra fosse evitada, para que pai e filho não se matassem. Na medida que ela passava, todos os soldados foram se ajoelhando, porque a maioria daqueles que lá estavam tinham recebido seu auxílio durante as suas vidas. Ou a sua família também, porque ficaram doentes e ela os socorreu. Então todos eram muito gratos a tudo que ela fazia e respeitavam-na imensamente. E a guerra foi evitada. O tempo foi passando, o rei adoeceu e se tornou cheio de manias, proibindo que ela saísse para levar o pão e os remédios aos necessitados. Então ela combinou que o padeiro faria o pão durante a noite e de manhãzinha, antes do sol nascer, ela com as suas aias iriam até as ruas levar o pão para os necessitados. Mas, na medida em que eles estavam saindo, sem fazer barulho para não acordar o rei, com aqueles cestos cheios de pães perfumados, o rei aparece e diz: o que estás levando aí? Onde vais? Eu vou enfeitar o altar de Santa. E falou de uma santa. O que você está levando aí? Eu estou levando rosas. Quando ela ergueu, e era o pão, né? Quando ela ergueu a toalha que envolvia os pães, caíram uma profusão de rosas no chão. Rosas ainda com o orvalho da noite. Ele disse: rosas nessa época? Era inverno e estava tudo cheio de neve. Não existia rosas em Portugal nessa época. Ela disse: uma rainha não mente. Ele disse: vai, segue o seu caminho. E ele voltou para o quarto e ficou pensando: o padeiro me disse que fez o pão a noite inteira para ela levar. Eu senti o cheiro do pão. Como é que pode o pão ter se transformado em rosas? Eu acho que Isabel realmente é uma santa. E a partir daí ele parou de implicar com ela e deixou que ela continuasse a sua tarefa até o seu final da vida. A transformação dos pães em rosas, tal fenômeno enquadra-se no rol das manifestações de efeitos físicos, em que os espíritos possuem a capacidade de manipular o fluido cósmico universal e causar instantaneamente a transmutação da matéria sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço. Na vossa atmosfera têm os espíritos um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar a sua vontade desses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Isso é do Livro dos Médiuns, do capítulo 8, item 127. E assim foi a Rainha Isabel durante toda a sua vida. E hoje ela trabalha não somente lá na Espanha e em Portugal, mas também aqui, onde se realizar uma obra de caridade, de amor ao próximo, ela se fará presente. Estamos chegando no final do ano, onde muitos estarão esperando pela nossa colaboração, pela nossa ajuda, pelo nosso amor, pela nossa compreensão, pela nossa alegria. Emmanuel nos diz o seguinte: a caridade
É o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. E Chico Xavier: fora do amor não há salvação. E complementamos: a caridade é o amor em movimento. Então era esse o recado que tínhamos que dar. Quando forem fazer alguma coisa, ou pensarem em ajudar alguém, lembre-se da Rainha Santa, da Rainha Isabel, que podem ter certeza e tenham fé de que vão conseguir realizar aquilo que estão se propondo. Fechemos os nossos olhos. Oh, Jesus, demoro e esperas há tanto tempo por mim, ó Senhor, eu errei e me perdi no seu caminho, me afastei do amor. Os olhos teus procuram os meus para iluminar meu ser. Jesus está sempre de braços abertos a nos dizer: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Quando estivermos desesperados, tristes, angustiados, seguremos em suas mãos, que Ele vai nos ajudar a caminhar. E quando não conseguirmos dar um único passo sequer, Ele irá nos carregar em seus braços. Obrigada, amigos queridos. Obrigada a todos vocês. Que assim seja. Nós temos um carinho muito grande por essa pessoa, por tudo que ele realizou, por toda a força de vontade de agregar os companheiros, de ter essa casa funcionando. Então amanhã se faz 13 anos que ele retornou à pátria espiritual. Mas nós sabemos que toda semana, todo trabalho, toda reunião, ele está aqui com a gente, em espírito. Uma pessoa, uma família que a gente deve realmente as nossas maiores considerações. Aqueles que estão aqui, que conheceram o Sr. Orlando, sabem muito bem daquilo que eu estou dizendo. E muitas pessoas que estão aqui também e que não conheceram o Sr. Orlando, podem ter certeza de que foi uma pessoa maravilhosa. Se nós estamos aqui embaixo desse teto hoje, devemos principalmente ao seu trabalho, à sua luta, à sua dedicação, tanto em agregar os companheiros da doutrina, como que houvessem as ações sociais da casa.
a Casa da Sopa, que era um sonho dele. Ele não conseguiu ver terminado, encarnado, enquanto ele estava encarnado, porque ele desencarnou um pouquinho antes da inauguração da Casa da Sopa, mas era o grande sonho dele que foi realizado. Tá? Então fica aí a nossa prece, as nossas saudades de um grande amigo. Só para complementar a questão do passe, nós tivemos uma outra reunião na sexta-feira aqui agora, e mais uma vez os médiuns solicitaram que nós fizéssemos alguns comentários a respeito do passe, antes de vocês adentrarem a Câmara de Passe. Lá é uma transfusão de energia. As pessoas que lá estão fazendo um trabalho de captar energias e repassar a quem está entrando lá para receber o passe. Então é importante que nós nos preparemos para entrar na Câmara de Passe também e receber essas energias. Quando a gente sentar naquela cadeira, não precisamos ficar com medo. Às vezes tem pessoas que estão vindo pela primeira vez na casa, não acontece nada de anormal. É simplesmente uma transmissão de energias, uma transmissão de fluidos. Tá? Então procure sentar ali, relaxe, tranquilo. Uma coisa importante é não se curvar, porque às vezes a gente não sabe muito bem como se cortar na Câmara de Passe, a gente acaba se curvando sobre os joelhos. Isso, de uma certa maneira, dificulta a parte mecânica do passe, para os médiuns fazerem o trabalho, porque nós trabalhamos com os chakras. Tá? Então tudo isso, eles vão trabalhando a energia de nossos chakras. E quando a gente se curva, fica numa posição meio difícil para eles fazerem o trabalho. Então procurem, sentem na cadeira tranquilamente, não cruzem braços, pernas, procurem colocar as mãos espalmadas sobre o joelho e ficar tranquilo para receber o passe. Se possível, até feche os olhos. Por que a gente pede para fechar os olhos? Não é para não ver o que o médium está fazendo. Tá? A gente pede para que feche os olhos porque é uma melhor maneira de nós nos concentrarmos. E quando a gente consegue concentrar bem, nós vamos receber também esses fluidos de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais tranquila. Ali eles fazem a captação de energia da espiritualidade e transmitem para nós. Se a gente estiver fechado também e não conseguir receber esses fluidos, é mais difícil para eles fazerem esse trabalho. Então é importante que a gente sente ali, abra nosso coração, fique tranquilo, relaxe e que a gente possa ali receber tranquilamente essas energias. Outra coisa, muitas vezes também a gente vem com aquele pensamento de ajudar alguém. Quando você quer direcionar o passe para uma outra pessoa, simplesmente, na hora que você está recebendo o passe, direcione o seu pensamento para quem você gostaria que estivesse recebendo. Aí também é uma transmissão de energia. Tá? Muito obrigado. As crianças até 14 anos podem vir.